A chuva caía impiedosa sobre o telhado de zinco da pequena casa no subúrbio, ecoando o desespero que dilacerava o peito de Isadora. Ela olhava para as malas jogadas na varanda úmida, sentindo o peso de 10 anos de sacrifícios desmoronarem como um castelo de areia. Tiago, o homem por quem ela havia limpado o chão e lavado roupas para pagar a faculdade de engenharia, agora estava diante dela com um olhar frio e distante. Ele não era mais o jovem sonhador que jurava amor eterno sob a proteção de Nossa Senhora Aparecida, mas um estranho cruel. Ao lado dele, Camila Vasconcelos exibia um sorriso arrogante. Seus sapatos de grife contrastando violentamente com o chão de cimento rústico que Isadora mantinha impecavelmente limpo. Camila representava tudo o que Tiago sempre desejou secretamente poder: status e uma passagem direta para a elite carioca do Leblon. Isadora, com suas mãos ásperas de tanto trabalho e seu vestido desbotado, tornou-se um fardo inútil, uma lembrança incômoda de um passado miserável que ele queria apagar a qualquer custo. As palavras dele cortaram o ar pesado, carregadas de uma ingratidão que feria mais profundamente do que qualquer agressão física. Você precisa entender. Isadora, Tiago murmurou, ajustando o relógio caro em seu pulso, um presente evidente de sua nova amante. Nossos caminhos seguiram direções opostas. Eu construí um império. Alcancei o topo, e você continua sendo apenas a mesma mulher simples da comunidade. Camila me entende. Ela fala a mesma língua que os meus investidores. O que você pode me oferecer agora além de pratos de comida caseira e orações intermináveis? A humilhação escorria por cada sílaba, manchando as memórias puras que Isadora ainda guardava daquele casamento construído com suor, lágrimas e muita esperança no futuro. Camila deu um passo à frente, cruzando os braços com uma expressão de falsa piedade, enquanto seus olhos brilhavam com malícia calculada. Não torne as coisas mais difíceis. Queridinha, aceite a quantia que Tiago está oferecendo no acordo de divórcio e volte para a sua vidinha medíocre na favela do Vidigal. Lá é o seu verdadeiro lugar, entre os seus iguais. Você nunca teve classe ou berço para ser a esposa de um dos empresários mais promissores do Rio de Janeiro. Apenas assine os papéis e desapareça de nossas vidas para sempre, sem causar nenhum escândalo desnecessário. Isadora sentiu o estômago embrulhar, a bile da injustiça subindo pela garganta, enquanto encarava os 2 algozes que destruíram sua vida. Ela não chorou na frente deles. Seu orgulho ferido não permitiria dar a Camila o prazer de ver suas lágrimas derramadas no chão. Com as mãos trêmulas, mas a espinha ereta, Isadora pegou a caneta que Tiago lhe estendia e assinou os papéis do divórcio. Ela não aceitou um único centavo daquele dinheiro sujo de traição. Preferia a fome e a pobreza absoluta a carregar o preço da sua própria dignidade, vendida para aqueles monstros sem coração. Assim que a porta de madeira velha se fechou atrás dela, o silêncio da rua deserta pareceu engolir sua alma completamente. Isadora caminhou sem rumo pelas calçadas esburacadas, arrastando as malas pesadas, enquanto a tempestade tropical lavava o seu rosto cansado. O vento frio cortava sua pele, mas não se comparava ao gelo que tomara conta do seu coração, antes tão amoroso. Ela ergueu os olhos para o céu escuro, buscando as luzes do Cristo Redentor no topo do Corcovado. Mas até mesmo a estátua majestosa parecia oculta pelas nuvens densas daquela noite amaldiçoada. Ela estava sozinha. A subida para o Vidigal foi a mais longa e dolorosa de toda a sua existência. Cada passo exigindo um esforço sobrenatural. Os becos estreitos e iluminados por lâmpadas fracas cheiravam a terra molhada e comida barata, trazendo lembranças de sua infância difícil. Dona Rosa, sua mãe, a recebeu na porta do pequeno barraco, com os olhos arregalados de choque ao ver o estado deplorável da filha. As 2 mulheres se abraçaram fortemente no meio da sala apertada, e foi somente ali, no calor do amor materno, que Isadora finalmente se permitiu desabar e chorar compulsivamente. Deus sabe o que faz. Minha filha, Dona Rosa sussurrou, acariciando os cabelos molhados de Isadora
com suas mãos calejadas pela vida. Aquele homem nunca foi digno do ouro que existe no seu coração. A justiça divina tarda, mas não falha. Você vai se reerguer das cinzas. Isadora, a Nossa Senhora Aparecida não abandona seus filhos nas horas de maior escuridão. As palavras da velha senhora traziam um consolo modesto. Mas a ferida no peito da jovem era tão profunda que parecia sangrar de forma incurável, roubando-lhe qualquer perspectiva de felicidade ou esperança em um futuro melhor. Os dias que se seguiram foram marcados por uma névoa de apatia, um luto silencioso pela morte de um amor intensamente verdadeiro. Isadora tentava se manter ocupada, ajudando a mãe na pequena barraca de doces e salgados que sustentava a casa humilde das duas. À noite, a insônia a atormentava, preenchendo o quarto escuro com imagens de Tiago e Camila sorrindo em capas de revistas de fofoca. A sociedade aplaudia o novo casal, celebrando a riqueza e a beleza plástica deles, ignorando completamente o rastro de destruição e dor que haviam deixado para trás ao esmagar Isadora. Apesar da dor paralisante, Isadora sabia que não podia se dar ao luxo de desistir da vida e entregar-se totalmente à depressão. Dona Rosa começou a apresentar sinais de uma doença grave, com tosses constantes e uma fraqueza que a impedia de trabalhar regularmente. Os remédios eram caros demais para a renda mínima da barraca, e o sistema de saúde pública as deixava esperando em filas intermináveis. Isadora precisava agir rápido, engolir o orgulho que lhe restava e buscar emprego nos bairros ricos, onde os moradores pagavam bem por serventes que ficassem invisíveis durante suas festas luxuosas. Ela conseguiu uma vaga temporária como garçonete em uma agência de eventos badalada, atendendo às mansões da Barra da Tijuca e Leblon, vestida com um uniforme preto impecável e o cabelo preso em um coque severo. Isadora se transformou em uma sombra silenciosa, servindo canapés. O destino, com sua ironia cruel, muitas vezes a colocava no mesmo ambiente que as pessoas do novo círculo social de Tiago. Ela precisava abaixar a cabeça e desviar o olhar para não ser reconhecida, sentindo o gosto amargo do ressentimento queimar suas entranhas enquanto segurava a bandeja de prata com firmeza. Foi em uma dessas noites opulentas, durante um leilão de obras de arte em um casarão histórico, que o inevitável acabou acontecendo. Isadora caminhava pelo salão principal com taças de champanhe quando viu Tiago e Camila no centro de uma rodinha de empresários influentes. Camila exibia um colar de diamantes deslumbrante, rindo de forma estridente, enquanto Tiago a abraçava pela cintura com orgulho evidente. Por uma fração de segundo, os olhos de Tiago cruzaram com os de Isadora. O choque inicial no rosto dele rapidamente se transformou em um sorriso de deboche velado e puro desdém. Ele murmurou algo no ouvido de Camila, que se virou imediatamente para encarar a garçonete com uma expressão de nojo e repulsa. Camila fez questão de chamar Isadora com um estalar de dedos arrogante, exigindo que ela trouxesse uma nova taça de bebida gelada. Quando Isadora se aproximou, tremendo por dentro, mas mantendo a postura reta, Camila esbarrou propositalmente na bandeja, derrubando o líquido caro no chão. Você é muito desastrada. Garota, Camila falou em voz alta, atraindo a atenção de todos. Deveria voltar para a cozinha, onde pessoas do seu nível pertencem e não atrapalham. O silêncio no salão foi ensurdecedor, quebrado apenas pelas risadas baixinhas de alguns convidados que acharam a cena lamentável um grande entretenimento. Isadora abaixou-se para limpar a sujeira, sentindo o rosto queimar de vergonha enquanto Tiago a observava de cima. Como um rei olhando um inseto, naquele exato momento, ajoelhada no chão frio, rodeada de sapatos caros. Algo dentro da alma de Isadora se quebrou de maneira definitiva e irreversível. A tristeza profunda e o luto pelo passado foram subitamente substituídos por uma chama ardente e silenciosa de fúria absoluta. Ela jurou silenciosamente que isso nunca mais aconteceria. Após o término humilhante do turno, Isadora caminhou sozinha pelas ruas desertas de Copacabana, deixando o som das ondas acalmar seus pensamentos.
O vento da madrugada batia em seu rosto, levando embora as últimas lágrimas de fraqueza que ela ainda escondia dentro de si. Ela não seria mais a vítima indefesa e sofredora da história. A mulher ingênua e passiva que aceitava os golpes do destino com resignação religiosa. O mundo a havia empurrado para o abismo da miséria. Mas ela usaria as pedras dessa queda brutal para construir os alicerces da sua própria ascensão e justiça. O trajeto de volta para o Vidigal foi marcado por uma determinação sombria que ela nunca havia experimentado em toda a sua vida. Cada passo escadaria acima não era mais um sinal de derrota, mas a preparação mental para a guerra que estava por vir. Ela precisava encontrar uma saída, uma oportunidade de mudar o jogo e mostrar a Tiago e Camila o preço amargo da crueldade humana. Deus e a vida dariam o troco, mas ela seria o instrumento divino para garantir que a balança da justiça fosse perfeitamente equilibrada. A semente da transformação havia sido plantada. Os dias se transformaram em semanas de trabalho exaustivo, com Isadora guardando cada centavo e observando atentamente o comportamento da elite carioca. Ela aprendeu a ouvir as conversas dos ricos durante as festas, captando informações sobre negócios, investimentos e os podres escondidos daquela sociedade falsa. Sua mente, sempre brilhante e ávida por conhecimento, processava tudo como uma esponja, enquanto seu rosto mantinha a máscara da garçonete invisível e humilde. Aos poucos, ela compreendia as regras não ditas do poder e do dinheiro, percebendo que o sucesso nesse mundo exigia frieza, estratégia implacável e oportunidades que poucos encontram. A saúde de Dona Rosa continuava a declinar assustadoramente, pressionando Isadora a buscar soluções financeiras mais drásticas para comprar os remédios necessários. Foi em uma noite de tempestade particularmente violenta, quando a luz acabou no morro, que o destino bateu de forma inesperada. Ela descia as vielas escorregadias do Vidigal para comprar velas, quando ouviu sons abafados de luta em um beco escuro e isolado, ignorando o medo que gritava em sua mente para fugir dali. Ela se aproximou furtivamente, movida por uma intuição forte e pelo instinto protetor que sempre definiu seu caráter diante de injustiças flagrantes. Na penumbra, ela viu 3 homens armados cercando um senhor de terno escuro, que sangrava pavou profusamente de um corte profundo na cabeça. O homem lutava bravamente, mas a vantagem numérica dos agressores era evidente, e o fim trágico parecia uma questão de breves segundos. Isadora não pensou nas consequências. Pegou um pedaço pesado de madeira no chão e partiu para cima dos bandidos com fúria selvagem. O elemento surpresa e a agressividade inesperada de uma mulher desesperada foram suficientes para desorientar os criminosos, que recuaram momentaneamente, permitindo que ela puxasse o senhor ferido para dentro de um galpão abandonado. Ofegante, no escuro do galpão velho, ela pressionou o próprio casaco contra o ferimento do estranho, tentando estancar o sangramento intenso imediatamente. O homem a olhou com olhos penetrantes e avaliadores, apesar da dor evidente e da respiração superficial que indicava um estado crítico. Ele não tinha o cheiro do morro, exalava um perfume amadeirado caro e vestia roupas que valiam mais do que a casa dela. Por que você arriscou sua vida por mim? Garota, ele perguntou com uma voz rouca e autoritária, revelando uma frieza surpreendente para alguém que estava a poucos minutos de ser assassinado brutalmente. Não importa quem o senhor é. Ninguém merece morrer assim no escuro e esquecido, como um animal. Isadora respondeu com voz firme e seca. Vou levá-lo para a casa da minha mãe e cuidar desses ferimentos antes que os capangas voltem para terminar esse serviço nojento. Não faça perguntas. Apenas se apoie no meu ombro e ande o mais rápido que as suas pernas aguentarem. Agora, sem esperar permissão. Ela o levantou com um esforço tremendo, guiando-o pelas vielas secretas que só os moradores conheciam profundamente. Ela não sabia, mas carregava o homem que mudaria sua vida radicalmente. Dom Henrique Villanova, o bilionário recluso e impiedoso, dono de metade das propriedades comerciais do Rio, havia encontrado o seu anjo salvador,
Enquanto Isadora limpava seus ferimentos na modesta cozinha, sob a luz fraca de uma lamparina, ele observava a força resiliente daquela mulher fascinante. Ele notou a pobreza extrema do lugar, mas também a limpeza impecável e a dignidade inabalável que transbordava dos gestos precisos dela. Naquela noite de tempestade e sangue, um pacto invisível começou a se formar, unindo dois mundos completamente opostos em uma jornada de redenção. Vingança e um amor que incendiaria toda a cidade. O peso do homem desconhecido quase derrubava Isadora a cada passo pelos becos escorregadios do Vidigal. A chuva não dava trégua, transformando os caminhos de terra em rios de lama perigosos e traiçoeiros. Quando finalmente empurrou a porta de madeira do seu pequeno barraco, o cheiro familiar de café coado e sabão caseiro trouxe um alívio momentâneo. Dona Rosa, que rezava o terço sentada na velha poltrona de retalhos, levantou-se abruptamente, deixando as contas escorregarem pelos dedos calejados. O terror estampou-se no rosto enrugado da senhora ao ver a filha ensopada carregando um homem coberto de sangue e lama. Pelo amor de Deus! Isadora! O que aconteceu nesta noite terrível? Dona Rosa exclamou, correndo para ajudar a deitar o homem no modesto sofá da sala. Isadora não respondeu de imediato, concentrada em rasgar a manga da camisa de seda, importada do desconhecido, para examinar a gravidade do ferimento escuro. Aquele tecido fino e caro contrastava violentamente com a simplicidade rústica das paredes de tijolo aparente e do chão de cimento queimado. Rapidamente, a jovem buscou uma bacia de alumínio com água limpa, toalhas e a caixa de primeiros socorros improvisada que mantinham guardada debaixo da velha pia. Dom Henrique Villanova, mesmo tonto pela perda considerável de sangue, forçou os olhos pesados a permanecerem abertos. Ele observava atentamente cada movimento daquela mulher misteriosa que o havia arrancado das garras da morte certa no beco sujo. As mãos dela eram ásperas, marcadas pelo trabalho pesado e implacável, mas tocavam suas feridas com uma delicadeza assustadora e precisa. O rosto de Isadora, emoldurado por cabelos molhados colados à pele pálida, revelava uma beleza melancólica, profunda e genuína que nenhuma maquiagem cara da alta sociedade carioca conseguiria jamais imitar ou reproduzir com tanta perfeição natural. De repente, o silêncio tenso da sala foi brutalmente interrompido por uma crise de tosse violenta que tomou conta de Dona Rosa. A velha senhora curvou-se sobre si mesma, buscando ar desesperadamente, enquanto segurava o peito frágil com ambas as mãos trêmulas. Imediatamente, Isadora abandonou os curativos de Henrique e correu para amparar a mãe doente. Seus olhos transbordando um pânico contido e silencioso, ela derramou algumas gotas de um xarope barato em uma colher amassada, sussurrando palavras de conforto e fé enquanto acariciava as costas curvadas da mulher, que era o seu único porto seguro. Henrique assistiu àquela cena íntima, com um aperto estranho e desconhecido surgindo em seu peito endurecido pelos anos. No mundo implacável dos negócios de onde ele vinha, as relações humanas eram invariavelmente baseadas em interesses puramente financeiros e ganância desmedida. Filhos processavam pais por heranças. Casamentos eram contratos forjados para unir impérios corporativos bilionários. E a lealdade tinha um preço facilmente negociável. Ali, naquele barraco humilde, pendurado na encosta do morro, ele testemunhava um amor verdadeiro, um sacrifício silencioso e uma pureza de alma que ele acreditava estar completamente extinta na humanidade egoísta e corrupta. A noite avançou lentamente, acompanhada pelo som rítmico da chuva batendo nas telhas de zinco remendadas da pequena casa. Isadora permaneceu acordada a madrugada inteira, dividindo sua atenção vigilante entre a respiração ofegante do desconhecido e o sono agitado de sua mãe doente. Sentada em um banco de madeira duro, ela repassava mentalmente as contas atrasadas e o preço exorbitante dos medicamentos que faltavam na prateleira vazia. O cansaço pesava em seus ombros como uma âncora de chumbo, mas a sua determinação inabalável de proteger sua família
a impedia de fechar os olhos por um segundo. Quando os primeiros raios tímidos de sol finalmente romperam as nuvens cinzentas, iluminando a favela do Vidigal, Henrique despertou do seu torpor. A dor latejante em sua cabeça havia diminuído significativamente, substituída por uma clareza mental surpreendente, dadas as circunstâncias perigosas da noite anterior. Ele inspecionou o pequeno ambiente ao seu redor, notando a pobreza extrema disfarçada pela limpeza obsessiva e pela organização cuidadosa de cada objeto simples. Um cheiro reconfortante de café fresco e pão torrado invadiu suas narinas, despertando uma fome primitiva que ele raramente sentia em seus luxuosos banquetes servidos em mansões suntuosas. Isadora aproximou-se timidamente, segurando uma bandeja gasta contendo uma xícara fumegante e algumas fatias finas de pão com manteiga derretida. É o que temos para oferecer hoje. Senhor, ela murmurou com a voz rouca pelo cansaço, evitando o olhar intimidador do homem. Henrique aceitou a refeição simples com uma gratidão silenciosa e profunda, saboreando cada gole como se fosse a bebida mais requintada que já havia provado. Ele sabia que precisava recompensar aquela jovem corajosa que havia arriscado a própria vida para salvar um completo estranho em uma das vielas mais perigosas do Rio de Janeiro. Terminando o café modesto, o bilionário assumiu sua postura imponente e calculista de sempre. Mesmo estando machucado e sentado em um sofá rasgado, você salvou a minha vida, garota. E Dom Henrique Villanova nunca deixa uma dívida pendente ou um favor sem o devido pagamento. Ele declarou firmemente: peça o que quiser. Um apartamento no Leblon, um carro importado de luxo, dinheiro suficiente para nunca mais precisar trabalhar na vida. Diga o seu preço agora mesmo e eu farei um cheque em branco para garantir o seu futuro longe dessa miséria absoluta. Isadora paralisou por um instante, o choque refletido em seus olhos castanhos cansados ao escutar aquela proposta absurda e tentadora. Dinheiro era a raiz de todos os seus problemas recentes. Foi por causa dele que Tiago a abandonou cruelmente para ficar com Camila Vasconcelos. No entanto, ela ergueu o queixo com uma dignidade impressionante, recusando-se a ser comprada como se fosse apenas mais uma mercadoria barata. Eu não quero o seu dinheiro sujo, suas mansões luxuosas ou os seus carros importados. Senhor Henrique, ela respondeu com uma voz firme, cortante e carregada de um orgulho inabalável. Eu só peço uma única coisa em troca do que fiz ontem à noite. Continuou Isadora, apontando a mão trêmula para a porta do quarto onde Dona Rosa descansava. Minha mãe está morrendo aos poucos. Os hospitais públicos nos ignoram. As filas são intermináveis e os remédios custam mais do que eu ganho em um ano de trabalho duro. Se o senhor realmente tem todo esse poder e dinheiro que afirma possuir, use-os para salvar a vida da única pessoa que me amou verdadeiramente. Consiga os melhores médicos, o melhor tratamento. Apenas salve a minha mãe. Henrique ficou em completo silêncio, processando a resposta inesperada e monumental daquela mulher que vestia roupas surradas e sapatos velhos. As amantes interesseiras e os falsos amigos da alta sociedade teriam exigido fortunas incalculáveis, joias raras e viagens luxuosas para o exterior sem piscar. Mas Isadora renunciava a qualquer benefício próprio e egoísta, colocando a vida e o bem-estar da mãe idosa acima de qualquer ambição material passageira. Ele pegou o celular de última geração do bolso do paletó arruinado e discou um número restrito, a voz soando fria e autoritária ao emitir ordens urgentes e precisas. Menos de 2 horas depois, o som agudo das sirenes cortou a tranquilidade matinal do morro do Vidigal, causando um grande alvoroço. Os vizinhos curiosos amontoaram-se nas janelas e nas vielas estreitas para observar a chegada impressionante de uma ambulância particular equipada com tecnologia de ponta. Paramédicos uniformizados desceram rapidamente, carregando macas modernas e equipamentos médicos caros pelos caminhos tortuosos que levavam ao humilde barraco de Isadora. A comunidade inteira sussurrava espantada, incapaz de compreender como um serviço de luxo tão exclusivo havia chegado àquele canto esquecido pela sociedade e pelo governo da cidade grande.
Isadora sentiu o coração bater descompassado no peito enquanto ajudava os enfermeiros a acomodarem cuidadosamente Dona Rosa na maca moderna e acolchoada. Uma mistura sufocante de esperança renovada e medo paralisante tomava conta do seu ser, temendo que aquilo fosse apenas um sonho cruel e passageiro. Ela segurou a mão frágil e enrugada da mãe com força durante todo o trajeto sinuoso morro abaixo, rezando silenciosamente para Nossa Senhora Aparecida proteger aquele milagre inesperado. Henrique acompanhava tudo de perto, os olhos escuros e analíticos fixos na devoção comovente da jovem mulher, que agora ocupava intensamente seus pensamentos. A ambulância cruzou os portões imponentes de um dos hospitais privados mais caros e renomados da zona sul do Rio de Janeiro. O contraste entre o luxo asséptico do ambiente, com seus pisos de mármore brilhante, e as roupas desgastadas de Isadora era evidente e constrangedor. Enfermeiras polidas e médicos engravatados corriam para atender às ordens diretas de Dom Henrique, tratando Dona Rosa com uma reverência destinada apenas a chefes de Estado. Isadora sentou-se na sala de espera luxuosa, sentindo-se pequena e deslocada naquele universo de riqueza extrema que sempre a havia rejeitado e humilhado publicamente. As horas se arrastaram dolorosamente na sala de espera silenciosa, onde o único som audível era o tic-tac irritante de um relógio caríssimo. Um médico-chefe, com um semblante grave e profissional, finalmente se aproximou de Isadora para explicar a situação clínica complexa de sua mãe idosa. O diagnóstico revelava uma grave infecção pulmonar combinada com problemas cardíacos negligenciados por anos de trabalho pesado e falta crônica de assistência médica adequada. No entanto, com a intervenção imediata, medicamentos importados e internação na UTI equipada com tecnologia de última geração, havia uma chance real e concreta de recuperação total. Ao ouvir as palavras do médico confirmando que sua mãe sobreviveria, as pernas de Isadora fraquejaram e o ar faltou em seus pulmões cansados. Ela encostou-se na parede fria de mármore e escorregou lentamente até o chão, escondendo o rosto banhado em lágrimas nas mãos calejadas pelo trabalho. O peso de meses de angústia, o trauma do divórcio brutal e o medo constante da morte dissiparam-se em um choro profundo e libertador. Pela primeira vez em muito tempo, ela permitiu que a muralha de força inabalável desmoronasse temporariamente, revelando a fragilidade escondida de uma alma extremamente ferida. Henrique observou a cena a poucos metros de distância, sentindo um incômodo doloroso rasgar as defesas de gelo que protegiam o seu próprio coração. Ele caminhou silenciosamente até Isadora. Agachou-se ao seu lado no chão impecável do hospital e ofereceu-lhe um lenço de linho puro com suas iniciais bordadas. Ele não proferiu palavras de consolo vazias. Sua presença sólida e silenciosa era a âncora que ela precisava para ancorar suas emoções violentas naquele momento. Aquele choro desesperado e honesto tocou as cordas de uma humanidade que o bilionário implacável julgava ter perdido para sempre no mundo corporativo selvagem. Sua mãe terá o melhor quarto, os médicos mais renomados e todo o tempo necessário para se recuperar completamente. Isadora, Henrique afirmou suavemente. Você não precisa mais carregar esse fardo esmagador sozinha nos ombros. A dívida que tenho com você garante a segurança da sua família eternamente. A tempestade mais terrível já passou, e agora é o momento de focar na cura e no recomeço que a vida está lhe oferecendo. As palavras dele soaram como um bálsamo milagroso, trazendo um conforto que ela não encontrava desde que o seu mundo perfeito havia sido estilhaçado covardemente. Isadora levantou os olhos avermelhados, encontrando o olhar intenso e enigmático de Dom Henrique, que agora parecia muito diferente do homem ferido no beco. Havia uma promessa silenciosa brilhando naquelas íris escuras. Um respeito mútuo, forjado no fogo da adversidade extrema e na pureza das intenções humanas verdadeiras. Ela pegou o lenço de linho com as mãos trêmulas e enxugou as lágrimas frias, agradecendo com um aceno lento e cheio de gratidão infinita. A conexão que se formava entre eles era inegável, invisível aos olhos alheios, mas poderosa o suficiente
para alterar o curso de dois destinos distintos. Enquanto Isadora se dirigia à pequena capela do hospital suntuoso para agradecer a Deus pelo milagre concedido, Henrique fez uma ligação crucial e definitiva. Ele ordenou aos seus advogados mais brilhantes e assessores pessoais que investigassem absolutamente tudo sobre o passado, o presente e as dores profundas daquela mulher. Ele queria saber quem a havia machucado de forma tão profunda, quem havia plantado aquela tristeza esmagadora e injusta nos olhos de um anjo resiliente. Dom Henrique Villanova estava prestes a declarar uma guerra invisível, não por territórios ou dinheiro, mas pela honra restaurada de uma mulher extraordinária. Na quietude absoluta da capela iluminada por vitrais coloridos, Isadora ajoelhou-se diante da imagem serena e compassiva de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. As chamas trêmulas das velas projetavam sombras dançantes nas paredes de mármore branco, criando uma atmosfera mística de paz profunda e renovação espiritual verdadeira. Ela agradeceu fervorosamente pela intervenção divina que salvou a vida de Dona Rosa e pediu força inabalável para enfrentar os desafios desconhecidos que inevitavelmente viriam pela frente. Seu coração machucado começava a cicatrizar lentamente, banhado na fé inquebrantável de que a justiça divina trabalhava silenciosamente pelos justos e oprimidos pela maldade. A sombra maligna da traição de Tiago e da humilhação pública causada por Camila Vasconcelos ainda pairava nos cantos escuros da sua mente cansada. No entanto, a perspectiva sombria e desesperadora que antes a sufocava havia sido completamente substituída por uma centelha brilhante de esperança e possibilidades inimagináveis. O encontro acidental com o bilionário recluso no meio da tempestade não foi uma mera coincidência do destino cego, mas sim um plano meticuloso da providência. As peças do tabuleiro da vida estavam sendo movidas por mãos superiores, preparando o palco grandioso para a sua volta triunfal e devastadora. Henrique a observava de longe, escorado na porta da capela, admirando a luz suave que delineava o perfil determinado e forte da jovem mulher. Ele enxergava nela não apenas uma salvadora acidental, mas um diamante bruto e precioso que precisava ser lapidado com cuidado extremo e paciência infinita. O plano audacioso que começava a tomar forma em sua mente brilhante e calculista não apenas mudaria a vida de Isadora de maneira radical e definitiva. Essa aliança improvável e poderosa abalaria irremediavelmente as estruturas hipócritas de toda a alta sociedade carioca, trazendo a verdadeira justiça à tona de forma inquestionável. Os dias que se seguiram no luxuoso hospital particular pareceram um sonho irreal para Isadora. Acostumada com a dura realidade do Morro do Vidigal, Dona Rosa recuperava as forças em um quarto espaçoso, cercada por equipamentos modernos e enfermeiras atenciosas que a tratavam com um imenso carinho genuíno. O cheiro de produtos de limpeza caros substituiu o odor úmido das vielas, trazendo uma sensação de segurança que a jovem nunca havia experimentado antes. Observando a respiração tranquila da mãe, ela sentia uma gratidão profunda e avassaladora pelo milagre inesperado que o destino colocou em seu caminho tortuoso. Enquanto isso, nos andares mais altos do império corporativo Villanova, Dom Henrique analisava um dossiê detalhado sobre a vida pregressa de sua misteriosa salvadora. As páginas revelavam a crueldade implacável de Tiago e a humilhação pública orquestrada por Camila Vasconcelos, despertando uma fúria fria no bilionário recluso. Ele compreendeu perfeitamente a raiz daquela tristeza profunda que obscurecia o brilho natural dos olhos castanhos de Isadora, reconhecendo a injustiça brutal de uma sociedade hipócrita. O desejo de transformar aquela mulher humilde em uma força imparável da natureza tornou-se uma obsessão silenciosa e constante em sua mente calculista. Uma semana após a internação de Dona Rosa, um carro blindado e luxuoso aguardava Isadora na entrada principal do hospital para um encontro marcado. O motorista uniformizado abriu a porta com extrema reverência, conduzindo a jovem apreensiva pelas ruas movimentadas até a sede imponente das empresas Villanova. O edifício de vidro espelhado
erguia-se majestosamente no coração financeiro do Rio de Janeiro, refletindo o sol tropical e o poder absoluto do seu proprietário. Isadora apertava as mãos no colo, sentindo-se uma intrusa minúscula adentrando um castelo inatingível construído para os reis modernos e implacáveis do mundo dos negócios. O elevador privativo subiu silenciosamente até a cobertura, onde o luxo minimalista e sofisticado substituía a ostentação vulgar comum aos novos, ricos cariocas. A porta de madeira maciça abriu-se, revelando um escritório imenso com vista panorâmica, deslumbrante para a Baía de Guanabara e o Pão de Açúcar. Dom Henrique estava de pé junto à janela imensa, vestindo um terno sob medida impecável, que não deixava vestígios do homem ferido no beco. Ele virou-se devagar, os olhos escuros, fixando-se na figura simples de Isadora, transmitindo uma autoridade inquestionável que preencheu todo o ambiente instantaneamente com imenso respeito. Sente-se, Isadora. Henrique pediu com uma voz grave e controlada, indicando uma poltrona de couro italiano que custava mais do que a casa dela. Eu estive observando você atentamente durante estes dias, no hospital, e investigando o seu passado com os meus melhores recursos disponíveis no momento atual. Descobri uma mulher de inteligência rara, coragem extraordinária e uma lealdade inabalável que foi recompensada com a pior das traições e humilhações públicas imagináveis. Isadora sentiu o rosto queimar de vergonha e indignação, odiando a ideia de que seus segredos mais dolorosos estavam expostos para aquele homem poderoso. O Senhor não tinha o direito de invadir a minha privacidade e revirar as minhas feridas dessa maneira covarde. Dom Henrique. Isadora respondeu firmemente. Apesar do medo inicial, a velha chama de dignidade acendeu em seu peito, impedindo-a de abaixar a cabeça diante daquela figura imponente e rica. Ela não permitiria que ninguém, nem mesmo o homem que salvou a vida de sua mãe doente, a tratasse como um objeto de pena alheia. Henrique esboçou um sorriso discreto e quase imperceptível, confirmando que a força guerreira daquela mulher do morro permanecia absolutamente intacta e surpreendentemente feroz. Eu não fiz isso por pena, Isadora. Fiz isso porque reconheço um diamante bruto quando vejo um sendo esmagado pela lama da ignorância humana. Henrique retrucou calmamente. A sociedade carioca a mastigou e cuspiu fora porque você não possuía o verniz da riqueza e o sobrenome tradicional que eles tanto cultuam. Mas a verdadeira nobreza não está no saldo bancário. Está no caráter, na resiliência e na capacidade de transformar a própria dor em combustível. Eu quero lhe oferecer uma oportunidade única de reescrever a sua história e provar o seu valor para todos aqueles hipócritas. O bilionário caminhou até a mesa de mogno e pegou uma pasta de couro preta, deslizando-a suavemente na direção da jovem, assustada e confusa. Este é um contrato de confidencialidade e uma proposta de parceria incomum que mudará radicalmente a sua vida e a da sua família. Ele explicou. Minhas empresas necessitam de um novo rosto, uma representante legal e compassiva para liderar os meus vastos projetos humanitários e as fundações beneficentes espalhadas. Eu me mantenho recluso por razões pessoais profundas. E você será a minha voz perante essa sociedade que tanto a desprezou no passado recente. Isadora olhou para a pasta escura como se fosse uma caixa de Pandora pronta para liberar mistérios e desafios que ela jamais imaginara enfrentar. Mas eu sou apenas uma mulher simples, sem educação formal em negócios ou berço de ouro para frequentar esses salões luxuosos. Ela argumentou timidamente. Eu vou lhe dar tudo. Henrique declarou com uma convicção inabalável que ecoou pelo escritório silencioso. Os melhores tutores de economia, etiqueta, idiomas e estratégia estarão à sua inteira disposição para forjar uma nova mulher capaz de dominar aquele mundo cruel. Em 3 anos, Isadora Ribeiro não será mais a garçonete humilhada e traída, mas sim uma das mulheres mais poderosas e respeitadas do país. A promessa de Henrique pairou no ar espesso do escritório, carregada de um peso magnético que atraía a alma ferida da jovem mulher sofredora. O pensamento de poder enfrentar Tiago e Camila de igual para igual,
sem abaixar a cabeça e sem engolir as lágrimas amargas. Era absurdamente tentador. Seria a justiça divina operando através das mãos humanas. A oportunidade perfeita de mostrar que a verdadeira força nasce das cinzas da destruição total. No entanto, o medo daquela mudança drástica e definitiva paralisava os instintos mais profundos de Isadora, causando um turbilhão emocional dentro de seu coração. Abandonar a sua identidade humilde significava mergulhar em um universo governado pela falsidade, pelas aparências frívolas e pelos jogos de poder implacáveis da elite. Ela temia perder a essência pura que Dona Rosa lhe ensinara com tanto sacrifício nas vielas perigosas do Vidigal durante os anos de miséria. A linha tênue entre buscar justiça merecida e ser consumida pela vingança destrutiva assustava a sua alma cristã. Acostumada a perdoar e seguir silenciosamente, percebendo a hesitação e o conflito interno estampados no rosto delicado da jovem, Henrique aproximou-se lentamente e apoiou as mãos fortes sobre a mesa. Eu não quero destruir a sua essência, Isadora. Pelo contrário, eu quero armar a sua bondade natural, com escudos inquebráveis e espadas afiadas. Elle murmurou. O mundo é cruel com os fracos e os puros de coração. Para proteger a sua mãe, a sua comunidade e a si mesma, você precisa se tornar inatingível e poderosa diante dessa elite predatória e vazia. Use a minha riqueza como a sua melhor armadura de combate. A menção à sua mãe doente atingiu o ponto mais vulnerável do espírito protetor de Isadora. Dissipando as últimas sombras de dúvida que restavam, ela se lembrou das noites em claro chorando de desespero, das portas fechadas na sua cara e dos sorrisos cínicos de Camila e Tiago cruéis. Dona Rosa merecia um final de vida tranquilo, cercada de conforto e paz, longe do medo constante da fome e da falta de assistência médica. Aceitar aquele pacto insano era o preço necessário para garantir a segurança eterna das duas. Um sacrifício aceitável diante das circunstâncias brutais enfrentadas. Com um suspiro profundo que carregava o peso de 1000 despedidas dolorosas, Isadora pegou a caneta de ouro maciço que repousava sobre a mesa. Suas mãos não tremeram desta vez. Diferentemente daquela noite amaldiçoada em que assinou os papéis do divórcio sob o olhar de desprezo do ex-marido. Ao traçar a sua assinatura no final daquele contrato misterioso, ela sentia que estava enterrando definitivamente a velha Isadora ingênua e excessivamente confiante. Um novo capítulo começava a ser escrito com tinta indelével, e ela estava disposta a pagar o preço necessário para honrar as próprias raízes. Henrique observou a assinatura firme no papel, com um brilho de satisfação e respeito profundo em seus olhos escuros e insondáveis de predador corporativo. Bem-vinda ao seu novo mundo, Isadora. Ele disse tom solen e grau, recolhendo a pasta com movimentos calculados e extremamente precisos. A partir de amanhã, você se mudará para a mansão de hóspedes na minha propriedade e iniciaremos o treinamento intensivo que moldará o futuro brilhante. O caminho será árduo, as exigências serão implacáveis, e o cansaço tentará quebrar a sua determinação a cada etapa dessa jornada longa e complexa. Quando Isadora saiu do edifício espelhado naquela tarde ensolarada, as ruas movimentadas do centro do Rio de Janeiro pareciam diferentes aos seus olhos atentos. O barulho ensurdecedor do trânsito, as pessoas apressadas e a imponência dos prédios comerciais já não a intimidavam como faziam algumas horas atrás, angustiantes. Ela carregava no peito uma semente de poder recém-plantada. Uma aliança secreta com um dos homens mais temidos e respeitados de toda a América Latina. O vento soprou forte, bagunçando seus cabelos, e ela sorriu pela primeira vez em meses com uma confiança genuína que iluminou todo o rosto. A parte mais difícil seria explicar a transformação drástica para Dona Rosa, cuja fé simples e inabalável não compreendia os atalhos sombrios do mundo moderno. Sentada ao lado da cama do hospital, segurando as mãos frágeis da mãe, Isadora escolheu cuidadosamente as palavras para descrever a sua nova jornada. Ela omitiu as nuances de vingança e justiça contra Tiago, focando apenas na oportunidade de estudo,
de trabalho digno e do futuro confortável para ambas. A velha senhora ouviu atentamente, seus olhos sábios sondando as profundezas da alma da filha, buscando qualquer vestígio de corrupção ou perda de valores. O dinheiro e o poder são como o fogo. Minha filha querida, Dona Rosa sussurrou suavemente, acariciando o rosto tenso da jovem com ternura infinita. Eles podem aquecer a sua casa e iluminar o caminho escuro. Mas se não houver sabedoria no coração, eles queimarão a sua alma inteira. Nunca se esqueça de onde você veio e de quem você é aos olhos amorosos de Deus. Se a sua consciência estiver limpa, eu abençoo a sua nova estrada, sabendo que a justiça divina guiará os seus passos em todos os momentos sombrios da jornada. Com a bênção materna garantida e o coração leve, Isadora retornou ao humilde barraco no Vidigal apenas para empacotar as poucas lembranças que importavam. Ela dobrou as roupas velhas, guardou o pequeno oratório de madeira com a imagem de Nossa Senhora Aparecida e trancou a porta rangente com firmeza. Caminhando pelas vielas tortuosas pela última vez, ela sentia uma mistura complexa de nostalgia, dolorosa e alívio imenso por escapar da miséria que a sufocava. Os olhares curiosos dos vizinhos acompanharam sua descida lenta, sem saber que aquela jovem simples nunca mais retornaria da mesma forma e condição. A mansão de hóspedes na extensa propriedade de Dom Henrique, localizada no bairro nobre do Joá, era uma visão espetacular de arquitetura moderna e luxo, cercada por jardins exuberantes e com uma vista deslumbrante do Oceano Atlântico. A casa imponente contrastava absurdamente com o barraco modesto do Morro Carioca. Isadora foi recebida por uma equipe de funcionários discretos e extremamente eficientes, que a guiaram até uma suíte magnífica, decorada com obras de arte caríssimas. O conforto absoluto da cama macia e o silêncio reconfortante do ambiente pareciam abraçar a sua alma exausta, prometendo um refúgio seguro e protegido. Sozinha no banheiro revestido de mármore branco italiano, Isadora encarou o próprio reflexo no espelho imenso, analisando as marcas profundas de dor e sofrimento evidentes. Os olhos castanhos, antes cheios de uma inocência cega e vulnerável, agora exibiam um brilho duro e determinado que nascia da necessidade extrema de sobrevivência. Ela tocou suavemente o rosto pálido, lembrando-se das palavras cruéis de Tiago e das risadas humilhantes de Camila, ecoando na sua mente antes adormecida. O luto pelo casamento destruído havia acabado definitivamente. Agora era o tempo de construir a armadura brilhante que a tornaria invencível contra o mundo. Ajoelhando-se no chão frio, Isadora fez uma prece silenciosa e fervorosa, pedindo sabedoria inabalável para não perder a sua humanidade durante a dura jornada futura. O queuque do destino havia sido selado com tinta e lágrimas, unindo a sua fome de justiça aos recursos infinitos do bilionário recluso. A lagarta humilde e pisoteada começava a tecer o seu próprio casulo de proteção impenetrável, preparando-se para a metamorfose mais dolorosa e esplêndida de todas. O Rio de Janeiro continuava lindo e implacável lá fora. Mas em breve, a cidade inteira se curvaria diante da sua força renascida. Os 3 anos que se seguiram na mansão isolada do Joá foram marcados por uma rotina de sacrifícios exaustivos e uma disciplina mental inabalável. Isadora mergulhou profundamente em um oceano de conhecimento complexo, estudando economia global, estratégias de negociação ferozes e a etiqueta impecável exigida pela alta sociedade. Tutores renomados de várias partes do mundo visitavam a propriedade diariamente, moldando a sua postura, refinando o seu vocabulário e ensinando idiomas fluentes como inglês e francês. Cada gota de suor derramada sobre os livros volumosos representava um passo firme em direção à sua metamorfose e à justiça prometida. A transformação física acompanhou o seu rigoroso desenvolvimento intelectual, exigindo horas intermináveis de exercícios físicos intensos e cuidados estéticos que refinavam os seus traços naturais. Suas mãos, antes calejadas pela dureza do trabalho doméstico no Vidigal, agora exibiam uma maciez elegante e unhas perfeitamente esmaltadas
com cores neutras e sofisticadas. O guarda-roupa modesto foi substituído por peças de alta costura, tecidos nobres e cortes estruturados que realçavam a sua nova postura confiante e misteriosamente poderosa. No entanto, por trás daquela imagem deslumbrante, o seu coração mantinha a mesma essência pura e a fé inquebrantável em Deus. Dom Henrique Villanova supervisionava cada detalhe do treinamento da jovem, exigindo a perfeição absoluta, com uma rigidez que muitas vezes a levava às lágrimas silenciosas. Ele não permitia demonstrações de fraqueza durante as simulações de reuniões corporativas, forçando-a a controlar as suas emoções e a pensar com frieza calculista. O mundo dos negócios não tem piedade dos sentimentos nobres. Isadora. Ele costumava repetir, caminhando pelo escritório luxuoso enquanto ela defendia as suas teses financeiras elaboradas. Apesar da severidade aparente, o olhar do bilionário escondia uma profunda admiração pela resiliência extraordinária e pela inteligência brilhante daquela mulher inigualável. Com o passar dos meses intensos, a dinâmica fria e estritamente profissional entre Isadora e Henrique começou a ganhar contornos sutis de uma amizade verdadeira. Nas noites insones, eles se encontravam na imensa biblioteca da mansão principal, compartilhando taças de vinho tinto e confidências dolorosas sobre os seus passados conturbados. Ele revelou as cicatrizes profundas deixadas por uma família ambiciosa que o traiu financeiramente, explicando o motivo do seu isolamento voluntário e da sua desconfiança crônica. Isadora ouvia atentamente, oferecendo um consolo genuíno que lentamente começou a derreter a armadura de gelo que protegia o coração do bilionário solitário. A empatia mútua transformou-se gradativamente em um sentimento muito mais profundo, complexo e avassalador, enraizado no respeito mútuo e na admiração silenciosa de ambas as partes. Não havia a paixão fulminante e cega que Isadora outrora sentira por Tiago na juventude, mas sim um amor maduro, sereno e incrivelmente curativo. Eles encontravam paz na simples presença um do outro, trocando olhares significativos que valiam muito mais do que 1000 palavras elaboradas ou promessas vazias de eternidade. Henrique descobriu nela a luz brilhante que faltava na sua existência sombria, enquanto Isadora encontrou nele o porto seguro absoluto e definitivo. Do outro lado da cidade maravilhosa, Tiago Monteiro desfrutava da vida de luxo e ostentação desenfreada ao lado da herdeira arrogante, Camila Vasconcelos, festejando nas coberturas mais caras do Leblon e navegando em iates particulares pelas águas cristalinas de Angra dos Reis. O casal parecia viver um verdadeiro conto de fadas. No entanto, a realidade, por trás das fotografias glamorosas das revistas sociais, revelava um cenário alarmante de dívidas crescentes, investimentos imprudentes e uma ganância absolutamente insaciável. A soberba cegava ambos para os perigos iminentes, acreditando que o dinheiro da família Vasconcelos os protegeria de qualquer consequência desastrosa. A ambição desmedida de Tiago o empurrou para o submundo das fraudes corporativas e dos acordos ilícitos com políticos corruptos da capital fluminense. Ele usava o prestígio inquestionável do sobrenome do sogro para atrair investidores incautos, desviando fundos milionários para contas fantasmas em paraísos fiscais no exterior. Camila, mergulhada na sua própria futilidade e na dependência de compras compulsivas nas boutiques mais caras da Europa, ignorava completamente os negócios obscuros do marido, inescrupuloso e cruel. A ruína iminente daquele império construído sobre alicerces de mentiras e maldades já desenhava as suas sombras ameaçadoras no horizonte da alta sociedade carioca, distante daquela podridão moral. Dona Rosa vivia os seus dias em paz e tranquilidade em uma bela casa providenciada secretamente pelas empresas Villanova. A sua saúde estava completamente restaurada graças aos tratamentos médicos de excelência, e ela preenchia o seu tempo livre com jardinagem e orações fervorosas diárias. Isadora a visitava regularmente, mantendo a farsa de que trabalhava como secretária executiva para justificar as mudanças evidentes no seu vocabulário e na sua aparência
incrivelmente sofisticada. A bênção e o sorriso doce da mãe idosa eram a âncora invisível que mantinha a jovem firmemente conectada às suas raízes humildes. No início do terceiro ano de intenso treinamento recluso, Dom Henrique decidiu que era o momento exato de Isadora assumir a liderança prática das fundações beneficentes poderosas. Sob a identidade recém-criada de diretora executiva sênior, ela começou a administrar orçamentos gigantescos destinados à construção de escolas e clínicas médicas nas comunidades mais carentes. A sua experiência de vida autêntica no Vidigal fornecia uma perspectiva única e extremamente valiosa, permitindo-lhe direcionar os recursos financeiros para onde a necessidade era verdadeiramente urgente e desesperadora. O trabalho árduo e humanitário preenchia o vazio doloroso da sua alma com um propósito grandioso. A perspicácia comercial da jovem rapidamente surpreendeu os advogados e os acionistas experientes das empresas Vila Nova durante as longas videoconferências de planejamento estratégico corporativo. Isadora demonstrava uma capacidade analítica brilhante, identificando falhas contratuais e propondo soluções inovadoras que aumentavam significativamente a eficiência e o alcance das obras de caridade. Dom Henrique observava as reuniões virtuais em silêncio, o seu coração enchendo-se de um orgulho indescritível ao ver a sua protegida dominar completamente o ambiente executivo desafiador. A mulher submissa e frágil que chorava sob a tempestade havia sido definitivamente substituída por uma líder carismática, implacável e admiravelmente inteligente. Foi durante uma noite de celebração pelo sucesso de um projeto educacional grandioso que o romance entre Isadora e Henrique finalmente rompeu as barreiras não ditas. A chuva fina batia nas vidraças da mansão, criando uma atmosfera intimista e acolhedora na sala iluminada apenas pela lareira crepitante e incrivelmente quente, ao som suave de uma clássica melodia de bossa nova. Ele tomou as mãos dela entre as suas, os seus olhos transmitindo uma vulnerabilidade que raramente permitia transparecer ao mundo exterior. O beijo intenso que se seguiu foi um selo sagrado e definitivo, unindo duas almas quebradas para sempre. Aquele amor não precisava de declarações grandiosas ou de exibições públicas vulgares para provar a sua autenticidade avassaladora e a sua força transformadora invencível. Era um sentimento silencioso, forjado na dor compartilhada, na confiança absoluta e no desejo genuíno de ver o outro prosperar infinitamente. Isadora sentia-se plenamente amada e respeitada pela primeira vez na sua vida adulta, compreendendo finalmente a imensa diferença entre a dependência doentia e o companheirismo libertador. A presença constante de Henrique tornou-se o seu escudo protetor mais poderoso, preparando-a mentalmente para a iminente tempestade que desabaria impiedosamente sobre o Rio de Janeiro. Com o término do período de 3 anos de reclusão voluntária e aprendizado exaustivo, o cenário estava meticulosamente preparado para o retorno triunfal e devastador da jovem. O grande evento anual de gala e leilão beneficente, organizado pela família Vasconcelos, aproximava-se rapidamente, reunindo a nata corrupta e superficial da sociedade carioca influente. Henrique decidiu que aquele seria o momento perfeito para revelar a sua obra-prima ao mundo cruel, que a havia rejeitado e humilhado publicamente, sem nenhuma piedade. Isadora aceitou o desafio com uma calma assustadora, a sua mente repassando cuidadosamente cada pequeno detalhe do plano de justiça. Nos dias que antecederam o fatídico evento de gala da elite, Isadora precisou confrontar os fantasmas persistentes do seu passado sombrio e das humilhações dolorosas. A memória repugnante da noite em que fora obrigada a limpar o chão sujo aos pés de Camila Vasconcelos ainda queimava na sua alma com uma intensidade desconfortável. Ela temia que a fúria guardada prejudicasse o seu desempenho impecável e destruísse a máscara de frieza calculada que havia demorado tantos anos para construir perfeitamente. Henrique percebeu a sua tensão silenciosa, confortando-a com palavras sábias que reafirmavam a sua nova posição inquestionável. Eles não são deuses, Isadora. São apenas seres humanos falhos e patéticos.
escondidos atrás de contas bancárias recheadas e roupas desenhadas por estilistas europeus famosos. Henrique murmurou suavemente. Você possui algo que nenhum deles conseguirá comprar com todo o dinheiro do mundo, uma integridade inabalável e a verdadeira sabedoria nascida do sofrimento humano genuíno. Quando você pisar naquele salão luxuoso, não caminhe como uma sobrevivente de uma tragédia pessoal, mas sim como a dona absoluta de todo aquele império decadente e falso. As palavras dele dissiparam as últimas sombras do medo irracional, preenchendo o seu espírito ferido. O vestido escolhido para a grande noite de estreia oficial na sociedade carioca era uma verdadeira obra de arte da alta costura internacional, mais cara e exclusiva. Feito sob medida em seda pura, de um tom escuro como a meia-noite, a peça abraçava as curvas elegantes de Isadora com uma sofisticação estonteante e imensamente poderosa. O decote discreto e o caimento perfeito exalavam um mistério sedutor, enquanto uma fenda lateral revelava a sua postura firme e os sapatos altíssimos de cristal brilhante. Não havia joias exageradas ou maquiagem pesada. A sua beleza polida era o seu adorno. Enquanto a jovem se preparava meticulosamente na mansão silenciosa, Tiago Monteiro e Camila brindavam com champanhe caríssimo na cobertura de frente para a praia de Ipanema. O empresário corrupto acreditava estar no auge inatingível da sua carreira criminosa, celebrando o fechamento de um contrato fraudulento que supostamente garantiria a sua fortuna definitiva. Camila, completamente alheia à tempestade legal que se formava silenciosamente nos bastidores do mercado financeiro investigativo, preocupava-se apenas com os flashes fotográficos da mídia. Eles não faziam a menor ideia de que o castelo falso desmoronaria violentamente nas próximas horas cruciais e absolutamente imprevisíveis. A noite de gala prometia ser o evento mais deslumbrante e comentado da década inteira, atraindo políticos influentes, celebridades fúteis e grandes magnatas dos negócios internacionais obscuros. Para Isadora, no entanto, aquele baile luxuoso representava o encerramento definitivo de um ciclo kármico de dor, suor e lágrimas silenciosas derramadas no chão frio do Vidigal. Ela não buscava a aprovação vazia daquelas pessoas superficiais que a julgaram pelo seu endereço passado, mas sim a concretização de uma justiça poética e absolutamente arrebatadora. O acerto de contas estava próximo, e a lei divina cobraria a sua grande dívida exorbitantemente cara. Quando Isadora desceu as escadarias majestosas da imensa mansão de Henrique, pronta para enfrentar os leões predadores da elite carioca, o bilionário perdeu momentaneamente o seu fôlego. Ele a esperava ansiosamente no hall de entrada de mármore branco, vestindo um smoking preto clássico que realçava a sua figura imponente, perigosa e extremamente elegante. Você está absolutamente magnífica, minha inesquecível rainha das cinzas. Ele elogiou com uma voz rouca e carregada de uma admiração profunda e muito sincera. Ela sorriu com uma confiança inabalável, aceitando elegantemente o braço oferecido para caminharem juntos em direção ao imponente veículo blindado. O trajeto noturno pelas ruas iluminadas e charmosas do Rio de Janeiro transcorreu em um silêncio altamente confortável, carregado de expectativas imensas e promessas de vitória absoluta. Isadora olhava reflexivamente pela janela do carro luxuoso, observando as luzes cintilantes da cidade maravilhosa, refletidas nas águas escuras e calmas da lagoa Rodrigo de Freitas. A sua mente estava em perfeita paz, alicerçada na fé inabalável em Nossa Senhora Aparecida, e na certeza de ser divinamente guiada. A transformação estava totalmente concluída. A borboleta havia quebrado definitivamente o seu casulo sombrio e estava pronta para voar majestosamente. Ao longe, as luzes brilhantes e os holofotes do evento beneficente grandioso rasgavam a escuridão da noite agradável, indicando a localização exata do luxuoso palco das vaidades. Uma multidão de repórteres ansiosos e fotógrafos agressivos aglomerava-se intensamente na entrada do casarão histórico, disputando ferozmente os melhores ângulos visuais. O Rolls-Royce negro e imponente de Dom Henrique
aproximou-se lentamente da entrada principal, despertando instantaneamente a curiosidade insaciável e os murmúrios inquietos da agitada imprensa. O bilionário invisível e completamente recluso estava prestes a fazer a sua primeira e impactante aparição pública triunfal. O murmúrio ansioso da multidão aumentou consideravelmente quando os seguranças corpulentos afastaram os fotógrafos insistentes para abrir um caminho completamente seguro e totalmente livre. Ninguém no imenso salão de festas luxuoso imaginava a magnitude da surpresa bombástica que estava prestes a cruzar aquele majestoso tapete vermelho. Tiago e Camila, que posavam para as fotos no topo da imponente escadaria principal, com largos sorrisos falsos, milimetricamente ensaiados. Nem sequer desconfiavam. O relógio marcava silenciosamente o início da reviravolta mais espetacular e chocante que a alta sociedade carioca presenciaria em toda a sua história fútil. O motorista de luvas brancas abriu a pesada porta do Rolls-Royce com uma reverência teatral que capturou a atenção absoluta de todos os curiosos desesperados. Dom Henrique Villanova desembarcou primeiro. A sua presença esmagadora e o olhar gélido, silenciando imediatamente o alvoroço dos paparazzi frenéticos e escandalosos que gritavam incessantemente. Em seguida, ele estendeu a sua mão firme e incrivelmente protetora para o interior escuro do veículo luxuoso, aguardando o momento exato da grande revelação noturna. O mundo inteiro pareceu parar de girar quando um sapato de cristal brilhante tocou delicadamente o tapete vermelho impecável. Isadora emergiu das sombras do carro, erguendo o queixo com uma graciosidade letal que ofuscava as mulheres mais ricas e famosas daquela noite grandiosa. Os flashes das câmeras explodiram como uma verdadeira tempestade de relâmpagos, registrando cada milímetro da sua beleza, esculpida pela dor e pelo poder ilimitado. Caminhando ao lado do magnata mais poderoso e temido de todo o Brasil. Ela sabia que a antiga garçonete do Vidigal estava definitivamente morta e profundamente enterrada. A justiça divina começava a ser cobrada, e as dívidas do passado sombrio seriam finalmente pagas com juros altíssimos. O suntuoso palacete da família Vasconcelos brilhava sob a noite estrelada do Rio de Janeiro, exalando um luxo quase obsceno. Os lustres de cristal importado iluminavam o enorme jardim projetado por paisagistas renomados, onde a elite carioca desfilava suas fortunas e vaidades. No centro daquela ostentação vulgar, a chegada do Rolls-Royce negro de Dom Henrique Villanova paralisou instantaneamente a respiração dos presentes. Quando Isadora colocou o pé adornado com um sapato exclusivo no tapete vermelho, os flashes das dezenas de câmeras explodiram em uma sinfonia frenética e cegante. Registrando cada movimento, a multidão de fotógrafos e jornalistas de fofoca empurrava-se violentamente para capturar a primeira imagem da acompanhante do bilionário recluso. Isadora ergueu o rosto com uma dignidade majestosa, ignorando a gritaria estridente que ecoava pela entrada monumental da mansão imponente. O seu vestido de seda escura esvoaçava levemente com a brisa noturna que soprava do oceano, conferindo-lhe uma aura quase sobrenatural de poder absoluto. A antiga garçonete invisível do Morro do Vidigal havia morrido em seu lugar. Erguia-se uma rainha inabalável, pronta para reivindicar a sua coroa de justiça divina implacável. Dom Henrique ofereceu o braço esquerdo com uma reverência protetora, conduzindo Isadora pelas escadarias de mármore branco com passos lentos e calculados. Os murmúrios chocados espalharam-se rapidamente pelo salão principal, como um incêndio incontrolável em uma floresta seca durante o verão tropical. Homens poderosos engasgavam com o champanhe caríssimo, enquanto mulheres cobertas de diamantes cobiçavam a beleza exótica e a postura impecável da jovem misteriosa. A orquestra sinfônica tocava uma suave melodia clássica ao fundo, mas o verdadeiro espetáculo daquela noite inesquecível estava apenas começando a se desenrolar diante de todos. No alto da majestosa escadaria interna, Tiago Monteiro exibia o seu melhor sorriso falso, segurando uma taça de cristal lapidado. Ao seu lado, Camila Vasconcelos discursava arrogantemente sobre as suas recentes compras milionárias em Paris
para um pequeno grupo de socialites invejosas. Eles se consideravam os reis incontestáveis daquela noite de gala, acreditando firmemente que o mundo inteiro curvava-se diante da sua riqueza inesgotável. No entanto, o burburinho incomum, vindo da entrada principal, chamou a atenção do casal deslumbrado, forçando-os a virar os rostos simultaneamente para a grande porta dupla. O sorriso arrogante de Tiago congelou no rosto pálido no exato instante em que os seus olhos reconheceram a figura deslumbrante que adentrava o salão. A taça de cristal escorregou dos seus dedos trêmulos, espatifando-se no piso polido com um estrondo agudo que cortou a música clássica. Camila franziu a testa, irritada com a falta de modos do marido, até seguir o olhar desesperado dele em direção à misteriosa mulher de preto. O choque violento sugou todo o ar dos pulmões da herdeira, transformando a sua expressão de superioridade em um pânico mudo. Isadora caminhava pelo corredor central de convidados paralisados, sentindo o olhar aterrorizado de Tiago queimar a sua pele sob a seda fina. Surpreendentemente, ela não sentiu absolutamente nenhuma dor no peito, nenhuma saudade angustiante daquele homem que outrora havia sido o centro do seu universo. O amor ingênuo e cego que a fazia limpar o chão do subúrbio para pagar os estudos dele havia evaporado completamente sem deixar vestígios. Em vez disso, uma frieza racional e libertadora tomou conta da sua alma, confirmando que as feridas do passado estavam finalmente e totalmente cicatrizadas. Sentindo a tensão elétrica que pairava no ambiente suntuoso, Dom Henrique apertou levemente a mão de Isadora, que repousava no seu braço forte. Ele inclinou a cabeça, sussurrando palavras encorajadoras perto do ouvido dela, com uma voz grave que transmitia uma segurança inabalável e conforto extremo. Este é o seu reino agora, minha rainha. Deixe que eles engulam o próprio veneno amargo enquanto assistem à sua glória eterna e intocável. A jovem assentiu imperceptivelmente, o coração batendo em um ritmo calmo e controlado, pronta para enfrentar os seus algozes com a majestade de uma deusa. O mestre de cerimônias, visivelmente nervoso e suando frio, pegou o microfone dourado para anunciar a chegada dos convidados mais importantes da noite. A sua voz trêmula ecoou pelos alto-falantes espalhados pelo salão luxuoso, pronunciando o nome temido de Dom Henrique Villanova e da sua diretora executiva. A multidão aristocrática abriu caminho respeitosamente, curvando-se silenciosamente perante a magnitude do poder financeiro incalculável que o casal magnético representava para a economia nacional. Tiago e Camila foram brutalmente empurrados para a frente da multidão, forçados a recepcionar os convidados de honra que agora os encaravam friamente, frente a frente com a mulher que havia destruído e descartado como lixo. Tiago sentiu as pernas vacilarem sob o peso da culpa. Ele tentou articular uma saudação formal e polida, mas a sua voz falhou miseravelmente, saindo como um sussurro rouco e completamente patético. Isadora olhou profundamente nos olhos do ex-marido, exibindo uma expressão vazia de emoções, como se estivesse observando um inseto insignificante rastejando pelo chão limpo. A ausência de ódio ou raiva no olhar da jovem foi o golpe mais devastador que o orgulho frágil do empresário corrupto poderia receber. Tentando desesperadamente recuperar o controle da situação humilhante, Camila deu um passo à frente, exibindo o seu enorme colar de diamantes brilhantes. Ela forçou um sorriso amarelo, estendendo a mão trêmula em um gesto falso de boas-vindas para a mulher que antes servia as suas bebidas, a herdeira da família Vasconcelos, com toda a sua riqueza herdada e arrogância. Parecia subitamente barata e vulgar diante da elegância natural de Isadora. A luz dos lustres refletia na pele perfeita da jovem do Vidigal, ofuscando completamente o brilho artificial das joias caríssimas que enfeitavam o pescoço da rival, ignorando deliberadamente a mão estendida de Camila com uma polidez gélida e calculada. Isadora dirigiu-se aos anfitriões com uma voz perfeitamente modulada. Agradecemos o convite para este evento tão prestigiado. Embora os métodos de arrecadação desta fundação familiar
pareçam um tanto antiquados para os padrões globais. As palavras afiadas cortaram o ar como navalhas invisíveis, atingindo diretamente a reputação intocável da família anfitriã diante dos maiores investidores do país. Ela não precisou usar xingamentos ou elevar a voz. A sua superioridade intelectual e a sua compostura aristocrática foram suficientes para aniquilar qualquer defesa. O leilão beneficente começou pouco depois do tenso encontro inicial, com os convidados tomando seus lugares nas mesas redondas magnificamente decoradas. Isadora e Henrique ocuparam a mesa principal, localizada no centro estratégico do salão, onde todos os olhares curiosos podiam observar cada movimento deles. A tensão no ar era palpável e sufocante, misturando-se com o cheiro adocicado dos perfumes caros e o aroma refinado dos pratos sofisticados servidos. O leiloeiro engravatado subiu ao palco iluminado, batendo o seu martelo de madeira para iniciar a disputa acirrada pelas obras de arte raras e exclusivas. O item mais cobiçado da noite grandiosa era uma gargantilha antiga de esmeraldas colombianas, pertencente a uma condessa europeia do século passado. Camila Vasconcelos havia anunciado abertamente nos círculos sociais que a joia rara seria sua, considerando-a um símbolo definitivo do seu status inquestionável. Quando a peça deslumbrante foi exibida sob os holofotes do palco principal, um murmúrio de admiração ecoou pelas mesas luxuosas da elite carioca. A herdeira arrogante ergueu a sua placa de lances imediatamente, sorrindo de forma vitoriosa e desafiadora para as outras mulheres ricas que hesitaram em competir. O preço da gargantilha subiu rapidamente e de forma assustadora, ultrapassando os valores estimados pelos especialistas em joias raras e antiguidades valiosas. Cada vez que Camila aumentava o lance com um aceno prepotente, Isadora levantava a sua própria placa com uma lentidão calculada e irritante. A jovem mantinha uma expressão serena e entediada, enquanto bebericava o seu champanhe francês, demonstrando que aquele dinheiro exorbitante não significava absolutamente nada para ela. Dom Henrique observava a cena ao seu lado com um sorriso orgulhoso e discreto, deliciando-se com a destruição pública do ego inflado daquela mulher detestável. O desespero tomou conta do rosto excessivamente maquiado de Camila, quando o valor da joia atingiu cifras astronômicas e completamente irreais para o mercado. Ela apertou o braço de Tiago violentamente, exigindo com um sussurro histérico que o marido continuasse cobrindo as ofertas impiedosas da misteriosa executiva milionária. Tiago transpirava frio e copiosamente, o seu coração batendo descompassado ao lembrar das dívidas secretas e das fraudes financeiras que arruinavam os seus negócios ocultos. Ele sabia perfeitamente que cobrir aquele último lance insano significaria a falência imediata e a prisão inevitável por desvio de fundos de investidores. Com os olhos arregalados de puro terror e impotência, Tiago abaixou a cabeça derrotado, recusando-se a levantar a placa de lances novamente. Camila soltou um grito abafado de fúria e vergonha infinita, percebendo que havia sido publicamente esmagada e humilhada diante de toda a sociedade. Isadora sorriu suavemente, um sorriso que não alcançava os olhos frios. Enquanto o leiloeiro batia o martelo de madeira 3 vezes, com força retumbante, a joia milionária foi arrematada pela representante das empresas Vila Nova, selando a primeira de muitas derrotas humilhantes que a família Vasconcelos sofreria daquele dia em diante. Quando o microfone foi oferecido a Isadora para algumas palavras sobre a aquisição extravagante, o silêncio no salão imenso tornou-se quase sepulcral e absoluto. Ela levantou-se com extrema graciosidade, a luz dourada refletindo nos fios escuros do seu cabelo impecável, e caminhou lentamente até a beirada do palco. Esta peça maravilhosa não enfeitará o pescoço de ninguém esta noite. Ela anunciou com uma voz clara, melodiosa e carregada de uma autoridade inquestionável. Em nome de Dom Henrique Villanova, dou-lo esta gargantilha para ser imediatamente leiloada em Genebra, destinando cada centavo para hospitais nas favelas cariocas. Uma explosão de aplausos ensurdecedores e genuínos tomou conta do ambiente sofisticado.
enquanto os convidados levantavam-se para ovacionar a atitude nobre e desprendida. A arrogância mesquinha da elite foi instantaneamente substituída por uma admiração profunda pela mulher, que havia transformado um símbolo de vaidade em salvação. Camila e Tiago permaneciam sentados, encolhidos em suas próprias cadeiras luxuosas, parecendo minúsculos e patéticos diante da grandiosidade moral e financeira de Isadora. O poder mudou de mãos naquela noite fatídica, destruindo impérios de mentiras e consolidando a ascensão meteórica da nova rainha soberana e absoluta do Rio de Janeiro, retornando ao seu lugar privilegiado ao lado de Henrique. Isadora sentiu uma paz espiritual que há muito tempo não visitava a sua alma cansada. Ela não estava ali para buscar uma vingança mesquinha ou derramar sangue inocente. A justiça divina simplesmente usava as fraquezas alheias para agir naturalmente. Nossa Senhora Aparecida havia escutado as suas preces desesperadas na noite chuvosa do Vidigal, devolvendo a humilhação multiplicada aos verdadeiros culpados pelos seus tormentos. A lei do retorno era implacável e perfeita, cobrando as lágrimas derramadas no passado com a destruição das vaidades vãs e corrompidas do presente. No meio da madrugada agitada, enquanto os convidados dançavam no salão iluminado, Isadora caminhou silenciosamente pelos longos corredores desertos em direção aos luxuosos lavabos. De repente, uma mão suada e trêmula agarrou o seu braço firmemente, puxando-a para as sombras escondidas atrás de uma imensa pilastra de mármore. Era Tiago, com a gravata desamarrada e os olhos avermelhados pelo álcool e pelo pânico iminente que consumia a sua mente frágil e covarde. Ele tentou desesperadamente invocar as memórias felizes do passado distante, implorando por uma segunda chance e prometendo abandonar Camila para sempre se ela o perdoasse. Isadora puxou seu braço violentamente, enojada com a proximidade física e com a fraqueza moral extrema daquele homem que outrora chamou de marido. Você não me abandonou por falta de amor. Tiago, você me jogou na sarjeta porque o seu coração é vazio e movido apenas por ganância. As palavras dela soaram como sentenças de morte, frias, distantes e desprovidas de qualquer resquício de compaixão humana pelas lágrimas falsas que escorriam pelo rosto dele. O homem que eu amei morreu há muitos anos em uma casa pobre. O que restou é apenas um parasita rastejante que me causa asco, deixando o ex-marido soluçando no chão de mármore frio do corredor escuro. Isadora retornou ao salão de festas principal, com a cabeça erguida majestosamente. Henrique a aguardava pacientemente perto das grandes portas de vidro, lendo a vitória definitiva e libertadora, refletida nos belos olhos castanhos e profundos da amada. Juntos, eles saíram do palacete sufocante e caminharam em direção ao carro blindado, respirando o ar puro e refrescante da madrugada estrelada carioca. A tempestade tenebrosa havia passado para sempre. A mulher forjada nas cinzas finalmente abraçava a sua nova vida de luz eterna e amor verdadeiro. A manhã seguinte ao leilão beneficente amanheceu com as manchetes de todos os jornais e portais de fofoca da alta sociedade focadas em um único assunto: a ascensão meteórica da misteriosa diretora executiva das empresas Vila Nova ofuscou completamente o brilho tradicional da arrogante família Vasconcelos. O fracasso público de Camila, ao tentar arrematar a gargantilha de Esmeraldas, tornou-se o principal motivo de chacota nos luxuosos clubes de campo cariocas. Presa em sua cobertura de Ipanema, a herdeira atirava objetos de cristal contra as paredes de vidro, consumida por uma fúria invejosa e doentia que destruía sua sanidade mental. Enquanto Camila afundava em sua loucura vaidosa, o mundo corporativo de Tiago Monteiro desmoronava com a velocidade de um castelo de cartas exposto a um furacão. Os investidores cautelosos, que já desconfiavam das suas manobras financeiras obscuras, interpretaram a humilhação no leilão como um sinal claro de fraqueza e insolvência iminente. Telefones não paravam de tocar em seu escritório, com parceiros exigindo auditorias imediatas e a devolução integral dos fundos aplicados em seus projetos fraudulentos. O suor frio escorria pelo seu rosto pálido enquanto ele encarava os gráficos vermelhos na tela do computador.
Percebendo que o fim estava próximo, o casamento construído sobre os alicerces frágeis da ganância e do interesse material, rapidamente se transformou em um verdadeiro campo de batalha insuportável para ambos. Camila acusava Tiago diariamente de ser um incompetente covarde, culpando-o por não ter dinheiro suficiente para cobrir os lances daquela noite desastrosa que arruinou sua imagem. Em retaliação, ele jogava na cara dela a futilidade extrema de suas compras milionárias, que haviam drenado completamente as reservas secretas de sua empresa de fachada. O amor falso evaporou, deixando apenas o ressentimento tóxico de duas almas vazias que se mereciam na desgraça absoluta. Distante da tempestade que engolia os seus antigos algozes, Isadora mantinha o foco absoluto na expansão dos projetos filantrópicos financiados pelo vasto império de Dom Henrique. Ela não moveu um único dedo para acelerar a destruição de Tiago. Não usou o poder do bilionário para tramar vinganças mesquinhas ou conspirações elaboradas. O seu tempo valioso era inteiramente dedicado a revisar contratos de construção de hospitais nas áreas mais vulneráveis e esquecidas da imensa cidade maravilhosa. A verdadeira justiça, segundo a sua fé inabalável, não precisava de empurrões humanos brutais, pois a lei do retorno operava através de caminhos invisíveis. Movida por um orgulho cego e por uma sede de vingança irracional, Camila convenceu seu pai a investir todo o capital líquido da rica família. O alvo era uma concorrência imobiliária gigantesca para revitalizar a zona portuária. Um projeto que as empresas Vila Nova também disputavam com propostas estruturadas. A herdeira arrogante subornou funcionários públicos e falsificou garantias bancárias para apresentar uma oferta que parecia financeiramente imbatível, ignorando os riscos jurídicos catastróficos envolvidos. Ela acreditava que, ao vencer Isadora no campo dos negócios cruéis, conseguiria restaurar a sua honra manchada e provar a sua superioridade perante a alta elite. Quando os envelopes selados foram abertos perante a comissão julgadora no imponente centro de convenções, a proposta exorbitante da construtora Vasconcelos causou espanto geral entre todos. Isadora, sentada calmamente na primeira fila com o seu impecável terno de alfaiataria, analisou os números apresentados pela rival com a precisão de um cirurgião letal. O seu treinamento intensivo com Dom Henrique permitiu-lhe identificar imediatamente as incongruências absurdas e as margens de lucro matematicamente impossíveis contidas no documento da família concorrente. Ela sabia que aquele contrato colossal seria um verdadeiro suicídio financeiro para qualquer empresa que tentasse executá-lo sem garantias reais sólidas. Henrique, que acompanhava a reunião ao lado de Isadora, inclinou-se suavemente e sussurrou uma instrução crucial que selaria definitivamente o trágico destino da família Vasconcelos. Orgulhosa, em um movimento estratégico e calculista, Isadora levantou-se elegantemente e retirou oficialmente a proposta das empresas Vila Nova daquela disputa, alegando riscos ambientais e estruturais inaceitáveis. Camila, presente no auditório, abriu um sorriso largo e vitorioso, acreditando ingenuamente que havia intimidado e derrotado a sua inimiga mortal com o seu poder financeiro. Ela comemorou precipitadamente a conquista da maçã envenenada que levaria todo o legado do seu pai à bancarrota irreversível em poucos meses. A vitória ilusória da herdeira durou apenas o tempo necessário para que a primeira auditoria rigorosa das obras fosse exigida pelos órgãos de fiscalização do governo. Sem os fundos secretos que alegavam possuir, a família Vasconcelos não conseguiu iniciar as fundações do projeto, violando rapidamente todas as cláusulas estritas do contrato milionário. As multas astronômicas começaram a se acumular diariamente, enquanto as ações da construtora desabavam de forma assustadora e incontrolável na Bolsa de Valores Nacional. O pânico instalou-se na outrora imponente mansão do Leblon, com advogados lutando inutilmente contra bloqueios judiciais drásticos e diversos processos abertos por credores furiosos, como se a ruína financeira da família não fosse tragédia suficiente. O castelo de mentiras de Tiago Monteiro também ruiu violentamente sob o peso das investigações.
Um dos seus antigos sócios, desesperado para salvar a própria pele, entregou um vasto dossiê à Polícia Federal detalhando as operações de lavagem de dinheiro ilícito. Em uma manhã cinzenta e chuvosa, viaturas pretas com sirenes ligadas cercaram a luxuosa cobertura em Ipanema, acordando os moradores da região nobre com grande alvoroço. O outrora brilhante e promissor engenheiro foi retirado do prédio algemado, vestindo apenas roupas amarrotadas e com o rosto banhado em lágrimas. Camila assistiu à prisão do marido da sacada do seu apartamento milionário, sentindo o mundo girar vertiginosamente sob os seus pés calçados com grifes europeias exclusivas. Ela não chorou pelo destino trágico de Tiago, mas sim pela constatação aterrorizante de que as suas próprias contas bancárias amanheceram completamente bloqueadas pela justiça implacável. Todos os bens da família, incluindo as propriedades, os iates luxuosos e as obras de arte raras, foram sumariamente confiscados para pagar as enormes dívidas acumuladas irresponsavelmente. A rainha da arrogância havia perdido a sua coroa de ouro falso, sendo atirada sem piedade na sarjeta do esquecimento social. Sentada no seu amplo escritório, com vista para o mar azul de Copacabana, Isadora leu as notícias bombásticas nos portais digitais, enquanto saboreava um café quente. Não houve nenhum grito de euforia triunfante, nenhuma festa extravagante para celebrar a queda vertiginosa e pública daqueles que um dia a humilharam de forma tão cruel. Ela sentiu apenas um alívio imenso e sereno lavar a sua alma cansada. A confirmação absoluta de que as leis do universo são perfeitas e incontestáveis. Aqueles que plantam ventos de traição e maldade colhem, inevitavelmente, as tempestades devastadoras de uma ruína moral e financeira completa. Dom Henrique entrou silenciosamente na sala executiva, caminhando com a postura de um predador satisfeito que observa o equilíbrio da natureza sendo restaurado ao seu redor. Ele apoiou as mãos fortes nos ombros da jovem mulher, beijando delicadamente o topo da sua cabeça perfumada, com um gesto de profundo carinho e reverência. Você não precisou sujar as mãos com a lama deles. Meu amor, ele sussurrou suavemente, a sua voz grave ecoando no ambiente sofisticado e incrivelmente pacífico. Eles mesmos construíram a própria forca com os fios dourados da ganância, enquanto você focava apenas em construir escadas para as estrelas. Semanas depois do escândalo midiático avassalador, Isadora recebeu uma carta escrita à mão e despachada diretamente de uma das celas superlotadas da penitenciária estadual de Bangu. A caligrafia trêmula e manchada de lágrimas pertencia a Tiago, que usava dezenas de páginas amassadas para implorar desesperadamente pelo perdão da mulher que ele havia destruído. Ele descrevia o horror das noites insones atrás das grades de ferro enferrujadas, a humilhação diária entre os criminosos comuns e o arrependimento tardio que torturava a sua mente. O ex-marido suplicava por uma visita misericordiosa, jurando ter encontrado Deus naquele inferno terreno e desejando a redenção. A jovem executiva leu cada palavra daquele lamento patético com uma expressão completamente impassível, sentindo o cheiro de desespero covarde que emanava daquele papel sujo e barato. Ela caminhou lentamente até a lareira acesa no canto do escritório espaçoso, deixando a carta escorregar dos seus dedos até encontrar as chamas ardentes e crepitantes. O fogo consumiu rapidamente as mentiras de Tiago, transformando as suas falsas promessas e o seu vitimismo repulsivo em um pequeno monte de cinzas escuras e insignificantes. Ela perdoava o homem no seu coração cristão para libertar a própria alma, mas jamais voltaria a se envolver com ele. O destino da outrora poderosa Camila Vasconcelos revelou-se igualmente sombrio e repleto de ironias cruéis impostas por uma sociedade que não perdoa o fracasso e a pobreza. Sem dinheiro sequer para pagar o condomínio luxuoso, ela foi forçada a abandonar a cobertura e alugar um pequeno apartamento decadente no subúrbio distante da cidade grande. Fotógrafos implacáveis flagraram a ex-herdeira tentando vender as suas bolsas de grife exclusivas nas calçadas de Ipanema, usando óculos escuros para esconder o rosto abatido e envergonhado. O ciclo kármico havia se fechado
com uma precisão cirúrgica admirável, trocando os papéis dos opressores e das vítimas silenciosas. Em uma tarde de domingo, ensolarada e agradável, Isadora decidiu visitar o Cristo Redentor, o mesmo monumento que ela havia encarado na pior noite da sua existência. Dessa vez, não havia chuva gelada, desespero sufocante ou lágrimas de abandono cortando o seu rosto. Apenas a brisa suave e a vista panorâmica espetacular do rio. Ela encostou-se no parapeito de pedra maciça, observando a cidade maravilhosa estender-se sob os braços abertos da estátua colossal, sentindo uma conexão profunda e divina inexplicável. A cicatriz da traição já não doía intensamente. Havia se transformado em um lembrete valioso da sua força extraordinária. Dona Rosa acompanhava a glória abençoada da filha com orações silenciosas, de gratidão infinita, sabendo que as provações terríveis haviam moldado uma mulher de caráter formidável. A velha senhora, curada e morando em um lugar cercado de natureza exuberante, recusava-se a sentir pena das desgraças que abateram a perversa família Vasconcelos recentemente. Ela compreendia profundamente os mistérios da justiça divina, que permite o crescimento da erva daninha temporariamente apenas para arrancá-la pela raiz, no momento mais oportuno e doloroso. O sofrimento do morro havia ficado no passado sombrio, substituído pela paz de um lar banhado na verdade e no amor. Sob a liderança brilhante e humana de Isadora Ribeiro, as fundações beneficentes das empresas Vila Nova multiplicaram o seu alcance social de forma absolutamente inédita em todo o país. Escolas profissionalizantes foram inauguradas em diversas favelas perigosas, proporcionando ferramentas reais de libertação econômica para milhares de mulheres oprimidas pela miséria brutal e pela violência doméstica constante. Ela transformava o poder do dinheiro limpo em sorrisos infantis e em esperança tangível, provando que a verdadeira nobreza reside em servir ao próximo com dedicação. O Império Vila Nova não era mais apenas uma potência financeira implacável, mas um imenso farol de profunda compaixão social. A admiração que Dom Henrique nutria pela sua companheira extraordinária crescia exponencialmente a cada novo projeto social bem-sucedido que ela implementava com paixão incansável e verdadeira. Ele percebeu que, ao tentar forjar uma arma afiada contra a sociedade elitista, havia libertado um anjo curador capaz de transformar o mundo frio dos negócios corporativos. A solidão crônica que o acompanhara durante décadas sombrias evaporou completamente, dando lugar a uma rotina de cumplicidade amorosa, respeito intelectual e uma paixão madura e avassaladora. O bilionário temido e recluso aprendeu a sorrir novamente. Guiado pela luz quente e reconfortante da mulher que emergira das cinzas, os fantasmas dolorosos de Tiago e Camila deixaram de assombrar os sonhos noturnos da executiva brilhante, tornando-se meros ecos distantes de uma vida que parecia pertencer a outra pessoa. Isadora compreendeu que perdoar não significava conviver pacificamente com os seus agressores covardes, mas sim cortar definitivamente as âncoras emocionais venenosas que aprendiam ao mar do ressentimento. O rancor é um veneno letal que destrói o recipiente que o guarda, e ela havia decidido esvaziar a sua alma de todas as toxinas, livre das correntes escuras do passado humilhante. A jovem respirava o oxigênio puro de um recomeço glorioso. O espetáculo trágico da ruína da família Vasconcelos serviu como um alerta silencioso e aterrador para toda a hipócrita e superficial alta sociedade do Rio de Janeiro. A mensagem cósmica era clara e inquestionável. A justiça de Deus pode tardar aos olhos apressados dos seres humanos, mas o seu alcance é verdadeiramente inescapável e absoluto. A roda do destino continuava a girar implacavelmente, esmagando os arrogantes na lama e elevando os puros de coração aos picos mais altos das montanhas iluminadas. O capítulo obscuro do sofrimento estava completamente encerrado, abrindo espaço definitivo para a alvorada quente de um novo amanhecer. Enquanto os antigos impérios desmoronavam em vergonha pública, o valor de mercado das empresas Vila Nova atingia patamares históricos,
impulsionado pela imagem de responsabilidade social e transparência absoluta. Os investidores internacionais aplaudiam a gestão ética e incansável de Isadora, considerando-a uma das mentes corporativas mais brilhantes e inspiradoras de toda a América Latina contemporânea. O respeito que antes lhe era violentamente negado, devido às suas origens humildes, agora era oferecido em bandejas de prata reluzente por magnatas de todos os continentes do mundo. A competência indiscutível esmagou o preconceito mesquinho, coroando o seu esforço monumental com um triunfo comercial e moral irrefutável. À medida que o turbilhão midiático sobre os escândalos de corrupção diminuía consideravelmente, a vida do casal poderoso encontrava uma rotina deliciosa de calmaria e planejamento para o futuro. Eles passavam os finais de semana isolados, em uma propriedade rural paradisíaca na região serrana, longe dos holofotes curiosos da imprensa e da falsidade inesgotável da elite urbana. Ali, caminhando descalços sobre a grama úmida e respirando o ar puro das montanhas verdes, eles traçavam os próximos passos, não apenas das empresas, mas das suas vidas. A tempestade havia purificado a terra árida, permitindo que as flores do amor verdadeiro florescessem plenamente. O sol radiante do verão carioca iluminava as celas úmidas do presídio de segurança máxima, onde Tiago Monteiro enfrentava a dura realidade de suas escolhas. A arrogância que antes o definia foi substituída por um olhar vazio e desesperançado, reflexo direto de uma alma corroída pela ganância e pelas mentiras. Longe dos luxos de Ipanema, ele passava os dias limpando o chão áspero da prisão, uma ironia amarga do destino que o devolvia à posição exata que tanto desprezara em Isadora. A lei do retorno silenciosa cobrava cada lágrima derramada com juros altíssimos e de intensa dor. Do outro lado da cidade, nos becos poeirentos e esquecidos de um subúrbio distante, Camila Vasconcelos sentia o peso esmagador da pobreza absoluta. A ex-herdeira arrogante, que antes humilhava os menos favorecidos com crueldade, agora precisava contar moedas para comprar pão na padaria simples da esquina esburacada. O seu rosto, antes perfeitamente maquiado e adornado com joias raras, exibia rugas profundas de preocupação, tristeza e um arrependimento tardio que não trazia nenhum consolo, sem amigos verdadeiros, sem família e sem o dinheiro que comprava falsos sorrisos. Ela finalmente compreendeu o verdadeiro significado da miséria espiritual e solidão humana. Ao ler as notícias sobre a condenação definitiva do ex-marido e a falência irreversível da família Vasconcelos, Isadora sentiu uma paz indescritível invadir o peito. Não havia alegria, doentia ou comemoração vingativa em seu coração cristão. Apenas a certeza reconfortante de que a justiça divina é um mecanismo perfeito e inevitável. Ela fechou o jornal com um suspiro longo e libertador, soltando as últimas amarras invisíveis que ainda a ligavam remotamente àquele passado sombrio e doloroso. O perdão floresceu silenciosamente em sua alma cansada, não para absolver os criminosos de seus pecados, mas para libertar completamente a si mesma, focada em transformar a sua dor passada em esperança palpável para os outros. A jovem executiva inaugurou o maior projeto filantrópico já visto no país, o Instituto Rosa dos Ventos, batizado em homenagem à sua amada mãe. Abriu as portas no coração pulsante e necessitado da favela do Vidigal. O imponente edifício moderno oferecia cursos profissionalizantes gratuitos, creches seguras para as crianças da comunidade e assistência médica para mulheres vítimas de violência doméstica. Isadora caminhava pelos corredores iluminados do centro comunitário, recebendo abraços calorosos e sorrisos sinceros das pessoas que agora viam nela um verdadeiro anjo salvador. Cada máquina de costura doada, cada diploma entregue e cada vida transformada representavam a vitória gloriosa do amor sobre a opressão histórica da sociedade elitista. Isadora discursava para as turmas de formandas com os olhos marejados de pura emoção, lembrando a todas que a verdadeira força da mulher brasileira reside na resiliência inabalável diante das tempestades.
Ela compartilhava a sua própria história de superação e renascimento das cinzas, provando que o destino trágico pode ser reescrito com muita fé, educação e trabalho árduo. A favela tornava-se um imenso celeiro de talentos brilhantes e fortes. Dom Henrique Villanova observava a dedicação incansável da sua companheira com um misto profundo de imenso orgulho e uma admiração que beirava a pura reverência. Ele havia oferecido o capital financeiro e as ferramentas empresariais poderosas. Mas foi a alma generosa de Isadora que deu vida e propósito àquele império material. O bilionário recluso, que antes via o mundo através das lentes cinzentas do cinismo corporativo, aprendeu a enxergar as cores vibrantes da empatia e da compaixão humana genuína. A mulher majestosa resgatara definitivamente a humanidade adormecida dentro do seu próprio coração machucado. Foi durante uma noite estrelada de outono, na varanda silenciosa da mansão de hóspedes, onde a jornada de transformação milagrosa havia começado 3 anos antes. Henrique serviu 2 taças de um vinho tinto raro e sentou-se ao lado de Isadora, segurando as mãos macias dela com uma ternura infinita e protetora. Ele não preparou um discurso grandioso ou contratou músicos famosos para criar um cenário artificial de romance hollywoodiano. A verdade dos seus sentimentos dispensava qualquer teatralidade vazia. Olhando profundamente nos olhos castanhos e brilhantes da amada, ele fez o pedido que mudaria o destino eterno de ambos. Você trouxe a luz do sol para os meus dias mais escuros e devolveu a esperança a uma alma que já não acreditava na humanidade. Henrique sussurrou suavemente. Eu não quero apenas dividir o meu império financeiro com você. Isadora, eu desejo compartilhar cada amanhecer, cada tempestade e cada respiração até o fim dos meus dias nesta terra. Ele retirou do bolso do paletó uma pequena caixa de veludo azul escuro, revelando um anel clássico com um diamante puro e elegantemente discreto. As lágrimas de felicidade genuína inundaram os olhos da executiva, que assentiu profundamente. O casamento da mulher mais poderosa das empresas Villanova e do magnata misterioso surpreendeu toda a elite carioca, que aguardava ansiosamente um evento de proporções épicas, ignorando as expectativas frívolas da alta sociedade que cultuava a ostentação desmedida. O casal decidiu celebrar a união sagrada com uma cerimônia intimista e profundamente espiritual. Eles escolheram uma pequena igreja colonial incrustada nas montanhas pacíficas de Petrópolis, longe dos flashes incessantes e dos olhares invejosos da mídia. A lista de convidados restrita incluía apenas os amigos mais leais, os funcionários fiéis da fundação e, claro, a orgulhosa mãe, Dona Rosa. A manhã do matrimônio abençoado amanheceu com um céu de um azul profundo e sem nuvens, refletindo a tranquilidade divina que reinava na Serra Fluminense. O ar puro das montanhas cheirava a pinheiros frescos e flores silvestres recém-desabrochadas, criando uma atmosfera mágica e purificadora para o início daquela nova vida a 2. Isadora preparou-se em um quarto rústico e encantador da pousada local, dispensando os batalhões de maquiadores famosos e estilistas internacionais que normalmente atendiam as noivas bilionárias. Ela desejava apresentar-se perante o altar de Deus com a mesma pureza e simplicidade que guiavam a sua alma eternamente. O vestido de noiva, desenhado especialmente por uma talentosa costureira da comunidade do Vidigal, era uma verdadeira obra-prima de delicadeza, amor e gratidão profunda. Feito de renda branca artesanal e seda fluida, a peça envolvia o corpo da jovem de maneira romântica, sem decotes exagerados ou brilhos desnecessários e vulgares. Dona Rosa, com os olhos marejados de lágrimas felizes, ajudou a filha a colocar um véu simples e prender um pequeno broche com a imagem sagrada de Nossa Senhora Aparecida. Você é a prova viva de que o bem sempre vence. A velha senhora sussurrou, beijando-lhe a testa. Os sinos antigos da capela histórica badalaram suavemente, anunciando o momento mais aguardado e sagrado daquela manhã luminosa de sábado nas montanhas serenas. Isadora caminhou lentamente pela nave central da igreja, ladeada por arranjos singelos de margaridas brancas e rosas colombianas
que perfumavam o ambiente acolhedor. A melodia instrumental de uma canção clássica brasileira preenchia o espaço sagrado, tocada com extrema emoção e maestria por um pequeno quarteto de cordas local. No altar de madeira esculpida, Dom Henrique a aguardava com o coração batendo descompassado, maravilhado com a beleza eterna e natural da sua amada futura esposa. O padre, um velho amigo de infância de Dona Rosa, que conhecia profundamente as lutas e as virtudes da família, conduziu a cerimônia com sabedoria singular. As suas palavras emocionantes não falaram sobre fortunas incalculáveis, contratos empresariais milionários ou status social ilusório, mas sim sobre companheirismo, perdão divino e lealdade inabalável. Ele relembrou que o amor verdadeiro é um fogo que aquece nas noites gélidas e uma luz que guia os passos nos momentos de total escuridão e incerteza. Isadora e Henrique trocaram os votos com vozes firmes, prometendo honrar aquele encontro providencial arquitetado pelo destino. Eu aceito a sua luz e as suas sombras, as suas vitórias passadas e os desafios que o futuro nos reservar. Henrique, Isadora declarou emocionada no altar. O magnata deslizou a aliança dourada pelo dedo da jovem, selando aquela promessa eterna com um sorriso que iluminou todo o seu rosto, marcado pela dor antiga. A troca de alianças, sob o olhar benevolente do Cristo crucificado, representou a fusão perfeita de duas almas predestinadas a se curarem mutuamente. O beijo apaixonado que encerrou a liturgia sagrada arrancou aplausos calorosos e lágrimas sinceras de felicidade dos poucos convidados presentes ali. A recepção que se seguiu no jardim gramado da pousada colonial manteve o mesmo tom de intimidade, simplicidade e extrema alegria genuína e contagiante. Não havia banquetes luxuosos com iguarias exóticas importadas ou garçons engravatados com posturas rígidas, mas sim mesas compridas, fartas de comida típica brasileira e muito afeto. Risadas altas ecoavam pelo vale esverdeado enquanto os noivos dançavam descalços sobre a grama úmida, celebrando a vida ao som animado de uma banda de samba tradicional. Henrique, abandonando a sua armadura inquebrável de empresário temido, rodopiava Isadora pelos ares com a leveza de um rapaz apaixonado. Sentada confortavelmente em uma cadeira de vime, sob a sombra refrescante de um ipê amarelo florido, Dona Rosa observava toda a cena com o coração em paz. Ela rezava silenciosamente o seu velho terço de contas de madeira, agradecendo a Nossa Senhora Aparecida por ter protegido a sua pequena família de todos os males. O sofrimento brutal enfrentado no barraco humilde e as noites de desespero por falta de remédios pareciam apenas capítulos distantes de um livro muito antigo. A velha senhora sabia perfeitamente que a sua missão estava cumprida. A sua filha estava feliz, amada e segura, encostada no peito largo e protetor do marido. Isadora fechou os olhos por um momento, permitindo que a brisa da serra acariciasse o seu rosto sereno. A sua mente viajou rapidamente por toda a jornada épica e dolorosa que a levara até aquele instante de felicidade absoluta e perfeição indescritível. Ela lembrou-se da noite fria em que as suas malas foram jogadas na varanda sob a tempestade implacável, destruindo violentamente todo o seu antigo mundo. Cada lágrima salgada, cada humilhação sofrida e cada gota de suor derramada haviam sido cruciais para pavimentar o seu caminho. A mulher forte e bilionária de hoje era o resultado direto e inegável da fraqueza e da inocência, pisoteadas covardemente no passado sombrio e cruel. O fogo do sofrimento injusto não a transformou em um monstro amargo sedento por vingança, mas sim em um escudo inquebrável, forjado na mais pura empatia. As cinzas da sua antiga vida humilde não foram sopradas pelo vento do esquecimento permanente, mas serviram como adubo fértil para uma nova existência cheia de graça. O mistério da dor fazia sentido. O Calvário era necessário para a grande ressurreição. Os anos seguintes consolidaram Isadora e Henrique como os maiores benfeitores e filantropos da história recente e conturbada da maravilhosa cidade do Rio de Janeiro. Juntos, eles reescreveram as regras do mercado financeiro, provando que o poder econômico avassalador
pode andar de mãos dadas com a justiça social incondicional. Milhares de famílias carentes foram resgatadas da invisibilidade cruel e da fome extrema, graças aos projetos corajosos, liderados incansavelmente por aquela mulher que emergiu do nada. A lenda da garçonete do morro, que conquistou o magnata solitário, tornou-se um grande e eterno símbolo de pura esperança. Em uma tarde dourada, 10 anos após o casamento inesquecível, Isadora visitou sozinha a famosa estátua do Cristo Redentor no topo do Monte Corcovado. A cidade lá embaixo brilhava intensamente sob o sol poente, um mosaico vibrante de contrastes sociais brutais, belezas naturais deslumbrantes e histórias humanas complexas e belas. Ela não era mais uma vítima assustada, clamando por piedade aos pés do monumento majestoso, mas uma vencedora grata, prestando silenciosamente as suas reverências à divindade suprema. O vento quente agitou os seus cabelos escuros, trazendo uma sensação eterna de dever cumprido pacificamente. O amor e a fé haviam restaurado todas as fraturas profundas da sua alma guerreira, provando que a luz divina sempre encontra um caminho seguro na escuridão humana. As favelas e os palácios continuarão a existir lado a lado no imenso cenário carioca, mas o legado bondoso de Isadora garantiu que a compaixão sempre pudesse vencer. Ela sorriu para o horizonte infinito, pronta para descer a montanha mágica e retornar para os braços do marido amoroso e feliz. A sua grandiosa história maravilhosa deixava uma marca imortal de esperança em todo o Brasil. Isadora desceu as escadarias do Corcovado com o coração leve e os passos firmes, sabendo que o seu lugar no mundo estava eternamente cravado na história do seu amado povo. As luzes da cidade começaram a acender gradativamente, iluminando as vias expressas e refletindo nas águas escuras da imensa baía de Guanabara sob o anoitecer estrelado. O carro blindado a aguardava no sopé do morro, não como um simples símbolo de poder financeiro extremo, mas como o transporte seguro para o abraço caloroso e protetor do seu verdadeiro lar e refúgio de paz. Ao entrar na mansão iluminada, o som de risadas infantis ecoou pelos corredores largos, anunciando a presença dos filhos adotivos que completavam aquela família belíssima e repleta de afeto. Henrique a recebeu na porta principal com um beijo apaixonado, os seus olhos escuros transbordando a mesma admiração intensa que nasceu naquela noite chuvosa e violenta no Vidigal. O milagre estava definitivamente completo, e a antiga garçonete humilhada finalmente descansava no trono inabalável do amor, provando que não existe dor que a luz da esperança genuína não possa dissipar.